Olá, pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade, né, à nossa disciplina. A gente ainda vai falar um pouco mais de resultados de discussões hoje, porque sempre tem o que se falar, né? A apostila, esta apostila vai estar disponível no Moodle, assim como eu estarei online, disponível na hora da nossa aula, para qualquer dúvida que vocês tiverem, beleza? Então, eu vou começar o compartilhamento da apostila, que eu já enviei para vocês, na verdade, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que pensar, pessoal, quando a gente faz um trabalho de conclusão de curso, a gente define alguns objetivos baseado em um problema que eu enxergo, que eu percebo que existe, e existe uma hipótese para que aquele problema aconteça, né? Então, eu defino alguns objetivos, né, no meu trabalho, para que eu consiga, a partir deles, chegar a algum resultado e concluir alguma coisa, né? Mas para isso, eu preciso de uma metodologia, eu preciso de formas de executar os meus objetivos para que eu chegue ao resultado que não que eu quero, mas para que eu tenha algum resultado, né? Como eu já falei para vocês, o resultado não tem que ser exatamente aquilo que a gente espera. A sua hipótese talvez seja algo X, mas quando você vai lá e coleta as informações, você vê que isso não acontece da forma que você está imaginando naquele lugar e naquele momento. E aí você tem que tentar entender o porquê. Então, assim, a partir do objetivo, a gente traça a nossa metodologia, que é as formas com que eu vou executar o meu trabalho, para que eu consiga coletar os dados, enxergar resultados para concluir o meu trabalho e para eu identificar se aquela hipótese que eu imagino que aconteça realmente acontece, né? Então, aqui um exemplo. Geralmente a gente tem mais que uma metodologia, né, num trabalho. E essas metodologias dão vários resultados para a gente. Os resultados que eu vou abordar são os resultados que realmente me levam a concluir alguma coisa, seja ela o que eu penso ou não. Às vezes você encontra um resultado lá que não é negativo aquilo, não é contrário àquilo que você imagina, porque aquilo que é contrário ao que você imagina deve ser dito. Mas às vezes tem algum dado lá, algum resultado que você tem que é relevante. Ele realmente, você fez ele, mas ele não vai fazer nenhuma diferença sobre a sua conclusão. Então, você não precisa abordar, certo? Mas todos os resultados que te levam à conclusão, seja ela aquilo que você queria ou não, devem ser abordados, tá? E a sua conclusão, a gente vai fazer baseado nos resultados e na literatura, né? De tanto que eu li, eu vou ver se a minha conclusão está de acordo com o que se espera, não está e por quê, né? Alguns cuidados que a gente tem que ter. Nunca enganar o leitor e nem esconder resultados significativos. Eu não devo nunca enganar o leitor porque eu quero que o resultado seja tal. Não. Eu querer uma coisa, o meu resultado é outra. Então, eu não devo em nenhum momento enganar o leitor e nem convencê-lo de nada. O que eu devo é enxergar o meu resultado e me posicionar com relação a ele. Eu não posso... o trabalho é meu, o resultado é meu, eu tenho que me apossar, né, daquele resultado.
E eu tenho que mostrar. Isso é positivo, isso é negativo, deve ser melhorado, isso não tem que ser melhorado. Isso acontece por isso, por aquilo, né? E se tem algum resultado que deu, que você fala, mas por que foi dar que tá todo mundo eutrófico? Porque lá tá todo mundo eutrófico. E por que tá todo mundo eutrófico? Porque a alimentação de lá, como que é? Né? Qual é a base da alimentação? Né? Eles têm algum acompanhamento nutricional? Existem grupos, existem projetos voltados para isso, né? Então, às vezes, a gente não quer o convencional. Mas, se apareceu algum resultado que eu não gosto dele, mas ele é relevante para o meu resultado, ele define o resultado do meu trabalho, eu tenho que encarar e incorporar aquele resultado e, a partir de então, entender por que isso aconteceu. A comunidade científica não quer saber, na verdade, o que você fez. Ela quer saber muito mais sobre a sua conclusão, né, a partir do que você fez. Então, assim, qual é a conclusão desse meu trabalho? Porque os resultados me ajudam nisso. Eu tenho uma gama de resultados que me mostram uma determinada conclusão, né? E a partir desta conclusão, e a conclusão, na verdade, é uma parte muito curta do trabalho, né? Mas eu preciso escrevê-la, nem que for em tópicos assim, para depois eu melhor redigir os meus resultados. Por que isso? Porque para eu começar os resultados, eu preciso saber aonde que a minha pesquisa chegou. O que deu essa minha pesquisa? Porque dependendo da minha conclusão, eu posso definir gráficos, tabelas, eu defino como eu demonstro os resultados, certo? Porque o resultado não é um relato frio, né? Quando tinha tantos por cento de homens quantos de mulheres. A maioria era adulto. A maioria ganhava mais que 2 salários mínimos. Todos tinham uma profissão. Todos eram formados em ensino superior. Né? O resultado não é uma descrição simples em percentuais, né? Tantos por cento isso é aquilo, tantos por cento disso é aquilo. Não, o percentual está lá dentro do gráfico, dentro da tabela, dentro de uma figura, né? O que eu preciso é fazer um relato coerente e posicionado sobre aquele resultado, certo? Quando você vai contar algo para alguém, a gente faz isso em uma sequência lógica para a pessoa entender. E em alguns momentos eu me coloco, eu digo, né, quando alguma situação pessoal, e infelizmente isso não deu certo, né? Então quer dizer, eu estou contando algo e eu tenho uma sequência para isso e eu me posiciono. Só que isso está errado, né? A gente fala. É um para o outro. E assim tem que ser o resultado. Eu tenho que ter uma sequência lógica, que eu não fique abordando percentuais, eu tenho que me posicionar, né? Existe uma associação positiva entre tal coisa e tal coisa, existe uma associação negativa entre duas variáveis, né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. A maioria das pessoas estão em inadequação nutricional. Não é o dizer 32% são eutróficos, 30% são obesos, 30% são desnutridos, mas 8% são não sei o que lá. Não, eu tenho que olhar aquilo, não falar em percentual. O percentual o gráfico vai mostrar, né? Eu preciso enxergar o verdadeiro resultado daquilo, certo? Então, existe uma sequência lógica, como eu já abordei isso na semana passada, que nos leve a uma determinada conclusão, certo? Só que para isso, eu preciso enfatizar os meus resultados, principalmente aqueles resultados
que fazem parte da minha conclusão, que respondem aos meus objetivos. E como que eu consigo dar ênfase? Eu posso fazer o gráfico, ou mostrar meu resultado através de um gráfico, seja ele de pizza ou de barras. Eu posso usar tabela, que aí não é uma figura, né? Por exemplo, isso aqui são gráficos, né? Esse é um gráfico de pizza, esse é um gráfico de barras. E esse aqui é um gráfico, é uma tabela. Eu tenho essas duas formas, ou eu uso texto para dizer. Então, 30% das idosas eram eutróficas e 70% tinham sobrepeso. O que vocês acham, na opinião de vocês, que é mais visual? Os gráficos, a tabela ou um texto descrevendo percentuais? Com certeza, o mais visual são os gráficos. O ser humano é mais visual, né? Então, se eu quero dar ênfase ao meu resultado, eu devo demonstrá-lo de uma forma mais visual. Porém, vai ter resultados que vai ser mais visual se eu usar um gráfico de barras, mas é um resultado que 0,06 faz diferença. Então, não dá para eu mostrar no gráfico. Eu tenho que mostrar em uma tabela, porque daí eu enxergo números. O texto, todos os resultados, eu disse para vocês a semana passada, devem ser abordados, não aqueles que não fazem sentido estar ali. Mas como que você seleciona? Esse eu faço gráfico, esse eu faço tabela e esse eu só coloco em texto. Aquilo que não tem tanta relevância, mas ainda tem alguma importância, você até pode pôr texto. Mas os resultados importantes você tem que demonstrar, ou gráfico ou tabela. O gráfico é para aqueles resultados que as diferenças são grandes. E quando as diferenças são muito pequenas, eu preciso demonstrar em tabela. Tá bom? Então, esse é um gráfico de pizza, este é um gráfico de barras. Eu não estou lendo as variáveis, porque não é isso que eu quero que vocês vejam nesse momento. Eu quero que vocês entendam, eu quero tornar um pouco mais visual, só as formas que a gente tem de apresentar os resultados. No resultado qualitativo, eu uso mais tabelas ou eu uso mais textos. Porque o resultado qualitativo, muitas vezes, eu vou usar até fala, né? Às vezes a minha pesquisa é qualitativa, eu vou fazer uma entrevista com mães, com crianças, professores, né? E aí eu vou usar fala. Se eu vou usar muito a fala, eu tenho que acabar usando o dado mesmo, o texto, né? Mas eu tenho como usar tabela? Claro que eu tenho. Mas eu não consigo fazer uma barra, né? Um gráfico de barra para mostrar um resultado qualitativo. Eu consigo mostrar com resultados quantitativos, né? Se houver muita variável, por exemplo, vocês têm idade, gênero, renda mensal, escolaridade, eu faço um gráfico para cada coisa. São dados pessoais, todos esses, né? O seu trabalho, ele enfatiza, ele é sobre dado pessoal de uma população, né? Se for, aí você pode fazer separado. Mas se você vai usar esses dados para auxiliar na sua discussão, somente basta você fazer uma tabela com todos eles, com todas essas variáveis. Agora, se o seu trabalho é identificar o IMC de homens e mulheres que frequentam determinado local, então você está dando uma importância para a diferença de gênero, né? Aí, pelo menos o gênero,
deve ser demonstrado separadamente, né? Aí você pode usar um gráfico para mostrar tanto de homem quanto as mulheres. Mas se você não em nenhum momento diz que você vai verificar isso separadamente, você vai fazer uma relação entre homens e mulheres, você não precisa demonstrar esse gráfico separado. Basta fazer uma tabela, tá? Lembrando que, pessoal, sei que isso é muito técnico, mas voltando para a tabela. Tabela não tem bordas laterais, tá? Tabela só tem a borda inferior e a superior. A superior e inferior, tá? Isso aqui é uma tabela. Se houver muitas variáveis, então é importante usar tabelas. Se existir assim uma diferença muito grande em algum resultado, o gráfico demonstra muito melhor. É porque a tabela, olha aqui, vamos lá. Ela tem dados, né? Por exemplo, frequência alimentar de mulheres, de funcionárias mulheres. Diariamente, come 20% de alimentos, 20% das mulheres comem diariamente alimentos integrais, né? Então, eu consigo ver o seguinte, eu tenho que ir analisando, ó. 20% consome integrais diariamente, 30% é mensal, 50% é nunca. Qual que é a minha conclusão? Não é pegar o texto e começar a escrever isso. 20% tanto, 40%. Não. Aqui, o que eu enxergo? A maioria não tem hábito de alimento integral. Por quê? 80% ou come alimento integral no mês ou nunca. Né? Isso eu devo mostrar. Mas assim, vocês viram como é mais difícil a gente interpretar uma tabela com relação ao gráfico? Mas se tem muitas variáveis, né, eu preciso da tabela mesmo, porque senão eu uso um gráfico com muita barra, eu uso um gráfico de pizza com muitos pedacinhos pequenininhos, eu não consigo comparar o que está maior ou menor ali, tá? Então a gente tem que aprender também a escolher a forma que vocês vão usar para demonstrar determinados resultados, certo? Então, quando existe diferenças de valores e associação entre as variáveis, eu prefiro os gráficos. Por exemplo, esse aqui. Existe uma diferença muito grande, olha, pessoal, de quem usa suplementos. A maioria usa suplemento nesse estudo aqui. Certo? Então, assim, a gente tem que, quando existe essa diferença, e assim, se eu estou usando gráfico, é que eu não vou dar tanto valor para o percentual, entendeu? Por exemplo, eu posso voltar nessa academia daqui a um mês e fazer a mesma pesquisa. Eu não vou encontrar os mesmos valores. Eu vou talvez encontrar 50% de que usam suplemento e 20% que não usam. Mas vai mudar a minha conclusão sobre isso? Não. A conclusão continua sendo, a maioria usa suplemento. Então, por exemplo, vocês viram que o valor em si não é tão relevante. O que é relevante dependendo do meu trabalho? Se a maioria da população faz ou não faz determinada coisa. Quando a simples resposta de ser a maioria ou a minoria conseguir responder ao meu objetivo, eu consigo usar um gráfico. Agora, quando eu tenho que dar valor, né, a pequenas diferenças, aí é melhor demonstrar como uma tabela, certo? Por exemplo, se eu fizesse um gráfico aqui do consumo de frutas, eu ia ter 1, 2, 3 barras do mesmo tamanho, uma e duas quase do mesmo tamanho, né? Vou estar maior que o 10%, mas duas barras muito parecidas. Então, assim, talvez não convém, quando existem pequenas diferenças, eu mostrar em gráfico. Então, quando há pequenas diferenças e eu tenho até que valorizar o 0,00 alguma coisa, é tabela.
Mas quando basta eu saber se a maioria, a minoria faz determinada coisa, o gráfico já me ajuda, certo? Então, eu devo enfatizar o resultado que eu tenho e não ficar descrevendo resultados. Por exemplo, esse aqui é um resultado, né, de classificação do estado nutricional. Eu olho para esse gráfico aqui e eu não preciso... Quando eu dou ênfase a um resultado, não é eu ficar escrevendo. 87% estava bem nutrido. Desses 87, 52 eram mulheres e 35 eram homens. Já com desnutrido moderado, havia 12% da população. Desses 12%, 6,6% eram mulheres. E isto aí, o gráfico já está mostrando, gente. Não precisa vocês ficarem descrevendo percentuais. Existe gráfico para isso, para eu bater o olho e entender. E se eu quiser olhar o valor, eu vou olhar. Mas qual que é o verdadeiro resultado desse gráfico aqui? Que a maioria desta população estudada encontra-se bem nutrida. Ponto. Não é? Agora, se dentre os meus objetivos está ver se homem e mulher, entre homem e mulher, qual é essa diferença, eu também devo abordar isso. Mas eu não tenho que ficar 52% eram mulheres. O gráfico já está mostrando isso, na verdade, né? E aí, o que eu posso dizer? Que tanto tanto os pacientes bem nutridos quanto os desnutridos moderados, a maior quantidade deles era composta por mulheres, certo? Então, assim, eu tenho que mostrar o resultado. Resultado não é eu de ficar falando valores, valores e valores. Claro que o pessoal que está fazendo análise, o valor é muito considerável, né? Porque você vai fazer uma análise microbiológica. Vai ter um valor padrão que aquela amostra tem que ela tem que ter X quantidade de colônia, né? Mais do que isso é contaminado, menos do que isso não é contaminado. Então, o pessoal da análise vai usar muito mais tabela para demonstrar os resultados. Porque os pequenos 0,0 alguma coisa fazem diferença, né? Agora, nesse caso aqui, não faz. Né? Eu não tenho que ficar citando percentuais, gente. Eu bato o olho aqui e vejo. A maioria dessa população era bem nutrida. Dessa população bem nutrida, quem mais as mulheres estavam em maior quantidade. E quando se tratava de desnutrido moderado, os homens, as mulheres ainda estavam em maior quantidade, mas a diferença foi muito pequena. Certo? Entre eles, com relação à desnutrição moderada, né? Então, eu preciso mostrar meu resultado muito melhor do que ler percentuais. Este resultado é geralmente o resultado que leva à minha conclusão. Na sua conclusão, coloque uma coisa na cabeça de vocês. Vocês não vão abordar percentuais na conclusão. Vocês vão abordar resultados. Não vai ter número na conclusão. Então, se vocês acharem muito difícil tirar alguma conclusão de algum gráfico, comecem a treinar isso. Porque vocês não vão poder falar em percentuais lá na conclusão, tá? Não repita no texto os resultados do gráfico. Isso que eu acabei de falar. Mostre ao leitor o que ele tem que olhar na tabela ou no gráfico. Então, o nosso papel enquanto escritor do nosso trabalho a gente mostra o resultado, não o percentual, certo? Esse aqui é um outro exemplo de gráfico, né? Eu já usei ele na aula passada. Por exemplo, não existe uma diferença gritante aqui, né? Para eu ter usado um gráfico de pizza, por exemplo.
eu até tenho que ficar olhando o percentual, porque eu posso até achar que é quase a mesma quantidade, o excesso de peso da eutrofia, certo? Talvez se eu usasse barras aqui, eu tornasse esse resultado um pouco mais visível, né? Porque aí eu ia ver, né, um gráfico um pouco maior que uma barra um pouco maior que a outra. Então, assim, esse gráfico poderia ser melhor representado se eu usasse barras, tá? E agora vamos pensar qual que é o resultado desse gráfico aqui. O que eu tenho que dizer aqui, professora? Eu tenho que dizer que a maioria são eutróficos? Ou eu tenho que dizer que a maioria está em inadequação nutricional? Tudo depende do resultado da conclusão da sua pesquisa. O que o seu trabalho está mostrando? Está mostrando que que a maioria, quando você olha a população como um todo, embora, né, uma parte dela, não é uma grande parte, uma parte está eutrófica, a maioria está fora da eutrofia, quando somos as inadequações. Então, se a conclusão é que existe realmente uma prevalência de inadequação nutricional, eu demonstro isso, eu enfatizo isso aqui. Que a maioria da população está em inadequação nutricional. Dessa inadequação, a maior inadequação que apareceu foi o excesso de peso, e enquanto que a menor inadequação foi o baixo peso. Isso por quê? Porque nós sabemos, o mundo está caminhando para a obesidade, a gente está na transição nutricional. Antigamente a maioria das pessoas eram desnutridas, hoje com a industrialização, com a correria da vida, com essa busca de trabalho, dinheiro, sucesso, a gente não prioriza a saúde, né? Olha que legal, né? Então a gente já consegue discutir, né? A gente já enxerga um resultado de inadequação. Quando eu olho as inadequações, o que prevalece é o excesso de peso, e eu tenho um porquê disso, né? Então, assim, isso é fazer resultados de discussão. A única coisa que a gente tem que pensar, esse gráfico poderia ser melhor representado pelas barras. E outra coisa, eu não preciso exatamente usar a mesma cor aqui, né? Por que eu não deveria usar a pizza aqui? Porque esse tamanho e esse tamanho aqui estão muito próximos, né? E aí, o que eu vou ressaltar e defender como resultado é aquilo que eu tive de resultado geral. Agora, se a sua pesquisa mostra eutrofia, você tem que abordar isso aqui, né? Mas essa pesquisa muito provavelmente não foi a eutrofia que prevaleceu nesta população, tá? Então a gente tem que posicionar, enquanto dono da pesquisa, se posicionar com relação aos nossos resultados. Por exemplo, eu posso citar, existe uma associação entre X e Y na figura 1. Isso, eu não me posicionei em nenhum momento, eu disse que existe uma associação. Agora, essa associação é positiva, é negativa, é benéfica? Aí eu já estou me posicionando. E é assim que eu devo falar e fazer, certo? Utilize o gráfico correto ao seu resultado, como eu dei o exemplo. Se eu tenho diferenças grandes, eu posso usar gráfico, ou barra ou pizza. Mas se eu tiver diferenças maiores, a pizza e menor variável, menos variáveis, eu posso usar a pizza. Mas se eu tiver um pouco mais de variável, eu prefiro a barra, né? E se eu tiver muitas variáveis, eu devo preferir a tabela. E se eu tiver que dar valor a mínimos percentuais, a tabela, tá bom? Então, o gráfico de pizza
ele mostra diferenças gritantes. E se eu não tiver resultado zero, eu posso usar o de pizza. Mas se eu tiver um resultado zero, eu não devo usar ele não, porque ele não vai aparecer lá no gráfico. E o gráfico em barras são muito mais visuais, portanto mais fáceis de serem compreendidos. Por exemplo, um gráfico de pizza, eu olho aqui, a única coisa que eu consigo enxergar é que a maioria aqui é o verde aqui era a banana. Vamos pensar que consumo, né, de frutas. Então, a maioria aqui é a banana. Mas aí, eu não sei aqui se é esse ou se é esse que está ganhando, né? Eu tenho que olhar o percentual. Então, assim, talvez esse gráfico de pizza não seja um gráfico não seja a melhor opção para demonstrar isso aqui, né? Talvez se o escritor tivesse usado esta forma, a gente conseguiria ver melhor, certo? Então, a gente tem que simplificar o gráfico, tá? A gente tem que escolher o gráfico que melhor mostre aquele resultado, mas eu também não tenho que usar um gráfico muito poluído. Por exemplo, quando eu uso um gráfico, eu não sou obrigada a colocar esses percentuais aqui. Sabe por quê? O gráfico é para isso. E outra coisa, se eu deixar sem os percentuais aqui, eu entendo que a maioria que está da população é bem nutrida, mesmo sem eu ver que é 87%, porque eu vejo que a barra está um pouquinho abaixo, está entre 80 e 90, certo? Aí eu vejo aqui que as mulheres está entre 40, entre 50 e 60, né? E eu vejo que tem mais mulheres bem nutridas do que homens. E é isso que, na verdade, esse gráfico está me mostrando. Ele não está me mostrando percentuais. Não é o papel do gráfico ficar enfatizando percentuais, tá? Então, quando eu faço um gráfico, eu não preciso colocar os valores no gráfico, tá? Não preciso. Mas se o seu orientador disser, eu quero os valores, tudo bem, tá? O que hoje a comunidade científica pede que o gráfico não seja muito poluído, certo? Que a gente tem que mostrar o resultado no texto e mostrar o resultado que a gente vê por trás do gráfico, tá? Outra coisa, para evitar poluição. Eu não preciso fazer uma escala dessa, de 0, 10, 20, 30, 40, 50. Eu posso colocar 0, 20, 40, 60, 80 e assim por diante, né? Isso torna um pouco mais poluído, beleza? E nunca sacrifique conteúdo em função de forma, porque às vezes você olha o gráfico e você acha ele tão bonitinho, tão lindinho, que você, por exemplo, esse gráfico aqui. Nossa, olha que legal. Quem fez esse gráfico tá de parabéns, né? A gente olha e fala que, olha, colocou 3 barras, 9 barras tem aí. Nossa, como você fez isso? Então, às vezes a gente acha esse gráfico muito bonito. E parece que a pessoa que fez é bem inteligente, né? Mas, às vezes você prefere esse gráfico porque ele é bonito, mas ele não mostra o que ele tem que mostrar. Então, você não vai optar pela beleza. Você vai usar um gráfico que realmente mostre de forma mais fácil possível para o leitor. Entre esse gráfico e esse é mais feio? É mais feio, mas ele é muito mais visual do que esse aqui, certo? Então, a gente não tem que sacrificar conteúdo porque eu quero um gráfico bonito, tá? Então, e evite poluição, fazer a escala mais ampla, como eu já expliquei isso para vocês. Mas nós temos sim, viu, pessoal, essas opções. Se o orientador te pede uma opção dessa, você vai fazer, mas você, né, pergunte para ele, não vai ficar, tipo, eu só consigo mostrar se for um gráfico tridimensional? Discuta isso com ele, porque às vezes fazer só por beleza não tem necessidade, tá bom? Outra coisa que é interessante, a gente acrescentar no próprio gráfico as informações. Vamos supor que seja um gráfico. Aqui eu não pus
um gráfico que demonstre esse fato, né? Mas vamos pensar num gráfico comum, que a variável y, né, seja o peso e a variável x seja a altura. Então, eu já posso colocar lá peso, se vai ser em grama ou quilo, né? Se é a dose de alguma medicação, miligrama ou grama, altura, metro ou centímetro, IMC. Então, já coloco no próprio gráfico, né? Por exemplo, aqui, ó, nessa variável aqui, se eu estou vendo peso, eu coloco peso entre parênteses se é grama ou quilo. E aqui, se é altura, eu escrevo altura entre parênteses centímetro ou metro. Então, porque daí o leitor olha, ó, o peso está em quilo, a altura está em metro. Né? Então, eu já coloco a unidade no próprio gráfico, certo? E o gráfico deve conter todas as informações necessárias para a gente entender ele, né? Para a gente entendê-lo. Então, o que eu puder colocar no gráfico, eu coloco, mas a gente tem que cuidar da poluição dele, tá? Coloque no título ou na legenda do gráfico aquilo que complemente a interpretação. E evite a sigla no gráfico, porque senão a gente fica, olha o gráfico, olha a legenda, o que significa, olha o gráfico. E o gráfico, na verdade, ele existe para simplificar o meu entendimento sobre aquele resultado, certo? Então, esse aqui é um gráfico simples, que provavelmente está avaliando escolaridade de uma determinada população, e a gente bate o olho nele e já enxerga. A maioria da população tinha ensino médio completo. Ponto. Me interessa saber se era 630, se era 640. Vai mudar eu saber que aqui era 460, aqui 600 e pouco, aqui 200 e tarará. Não, o meu resultado é 1. A escolaridade desta população é do ensino médio, certo? Infelizmente, ou não sei qual é a população, né? Isso mostra o quê? Depende qual é o seu trabalho, qual é o seu objetivo, né? Então, vocês viram, não tem percentuais aqui e eu consigo enxergar esse resultado. E não está um gráfico poluído, mas eu preciso que todos os gráficos tenham título, tá, pessoal? Porque aqui, é que a minha função aqui, eu não estou querendo que vocês saibam do que se trata um gráfico. A gente está falando a técnica da montagem, mas eu preciso entender o que esse gráfico está, né? Que população que é, né? Isso aqui é o número de pessoas, esse aqui é tipo de escolaridade, né? Então, isso vai estar escrito embaixo também, né? Ou no título, né? Relação, a quantidade de pessoas, não, o grau de escolaridade da população estudada. Aí a gente bate o olho e consegue enxergar. Este é um outro gráfico aqui que eu falei para vocês, ó. Peso dos itens. A gente sabe que esses valores estão em percentuais, porque já foi colocado o percentual aqui. Aqui já está dito os itens, então já sei os itens que foram avaliados, né? Então eu sei que esses valores também, ó, estão em percentuais, eu não preciso colocar o percentual em cada número, não preciso, certo? E eu não precisaria necessariamente colocar esses números, porque eu consigo entender que a alimentação foi a variável de maior peso, né? Depois foi o transporte, depois a habitação, depois a saúde. Independente do número, eu consigo saber o que teve maior peso e menor peso, né? Então, vocês viram que eu não preciso no gráfico ficar colocando números. Mas está errado se colocar? Não, não está errado. Se o seu orientador pedir, você faça. Mas eu vou dizer, não precisa colocar percentual em cada um, que é mais uma poluição, porque aqui já está dito que todos os valores descritos aqui serão em percentuais, certo? Vou encerrar esse slide aqui ainda. Use gráficos, então, para ressaltar diferenças. Quando as diferenças forem pequenas, eu já disse, a gente usa a tabela.
Numa pesquisa descritiva, eu vou usar mais tabela. E numa pesquisa que testa hipótese, eu vou usar mais figuras, né? Porque a pesquisa descritiva, eu vou dar valor aos detalhes. E aqui, a hipótese de que a maioria esteja comendo errado, né? Então, eu vou demonstrar de uma forma mais visual, certo? Agora, eu vou parar aqui para a gente poder continuar essa parte para frente na outra semana, tá bom? E daí eu também vou colocar um vídeo, eu vou postar isso aqui como que é o nome? No Moodle, e vou pôr um vídeo ainda que fale de montagem de gráficos também semana que vem. E não só por mim, um outro vídeo muito legal que eu gosto muito desse professor até, e para auxiliar mais ainda na montagem dos gráficos de vocês. Tá bom, pessoal? Então, ó, vocês sabem, vocês têm muito trabalho aí pela frente, tá todo mundo fazendo TCC. Eu quero realmente que vocês façam, quero que vocês façam, dê o melhor, tá? Por isso eu não tenho colocado atividades à parte, porque a atividade de vocês é executar o TCC, né? Da melhor forma que vocês conseguirem. Vocês têm os orientadores para tirar as dúvidas mais específicas do trabalho. Vocês têm a mim, tem a Tati também, que está sempre à disposição. Na hora da aula eu estou à disposição, mas mesmo quando vocês me mandam qualquer coisa, eu respondo, vocês sabem disso assim que eu consigo, tá bom? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, manda para mim. No horário da aula eu estarei online e a semana que vem a gente ainda volta falando de resultados, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, tá bom, pessoal? Opa, opa!